Bem-vindos à Igreja Digital da Graça, nosso ambiente de meditação da Palavra de Deus. Como vocês viram na introdução desse vídeo, bem-vindos ao nosso primeiro momento de reflexão sobre o Evangelho segundo Jesus Cristo. Nós estamos começando uma nova série de meditações com o título O Evangelho segundo Jesus Cristo. É uma meditação, vai ser um conjunto, uma série de meditações acerca do Evangelho, acerca do ensinamento de Cristo, acerca das suas obras, acerca de tudo que está relacionado com Ele. Nós vamos meditar de uma forma simples, bem direta, como de costume. Nós vamos meditar com um aprofundamento maior, não com aquela carga teológica, como a gente sempre fala aqui. Nós não criamos esse ambiente para trazer apenas uma carga teológica, mas trazemos apenas uma meditação limpa, livre, bem direta. E como nossa primeira meditação aqui sobre o Evangelho segundo Jesus Cristo, nós vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 1 e 2, que diz: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma e, terminados eles, teve fome. Nossa primeira meditação, segundo o Evangelho de Jesus Cristo, tem como tema: Se tu és. Talvez você já tenha ouvido muito falar sobre essa mensagem, sobre essa passagem, né? Você já deve ter ouvido tanto pregações por pastores, também ouvido tantas homilias feitas pelos padres acerca desse texto. Mas nós vamos meditar um pouco de uma forma um pouco mais aprofundada, um pouco diferenciada. Não vai ser uma pregação, mas uma meditação. Nós vamos meditar, nós vamos aprofundar um pouco sobre essa tentação de Cristo, essa tentação que o diabo impôs a Cristo. E para começarmos essa meditação, nós vamos fazer algumas coisas que não são muito convencionais. A primeira coisa que nós vamos fazer é eliminar dois elementos desse texto. Nós vamos retirar, vamos deixar de lado para podermos ter uma visão melhor do que de fato aconteceu ali naquele deserto. A primeira coisa que nós vamos fazer é justamente eliminar o período de jejum que Cristo estava naquele deserto. Então nós vamos retirar, o jejum, os 40 dias. Nós não vamos tocar nesse ponto, nós não vamos levar em consideração o fato de Cristo estar ali jejuando. Então nós vamos retirar. O segundo ponto também que nós vamos retirar para meditarmos um pouco sobre se tu és, é justamente os 3 objetos usados pelo diabo para tentar Cristo, que é a transformação de pedra em pão, o lançar do pináculo do templo e o se encurvar diante dele para adorá-lo. Então, nós vamos tirar esses dois elementos, ou seja, esses 4 elementos, os 3 objetos de tentação, mais o fato de Jesus Cristo estar jejuando. Então, retirado isso, nós vamos pensar agora apenas nos 2 personagens que ali estavam, Jesus e o diabo. E aí nós vamos identificar tanto Cristo, tanto Jesus como o diabo, como uma espécie de 2 arquétipos distintos, que são a verdade e a mentira. Nós vamos ver Cristo como a verdade e o diabo como a mentira. Depois de feito tudo isso, vamos pensar no início da fala do diabo. O que o diabo falou para Cristo? Quais foram as primeiras palavras que o diabo falou para Cristo? As 2 primeiras palavras que ele disse se és. A tentação não estava relacionada à fome de Cristo, ela não estava relacionada ao poder pirotécnico de descer nos braços dos anjos, e ela não estava relacionada ao se prostrar-se diante do diabo. A tentação estava relacionada ao fato de quem era Cristo. Estava relacionada à sua personalidade, ao o que era. Estava relacionado ao seu eu. Satanás estava questionando naquele momento, não era o poder, não era o reconhecimento, não era a capacidade, não era o reinado. O diabo estava questionando
Cristo acerca de quem ele era, acerca do que de fato era Cristo. Então, o diabo, ele se levanta nesse momento, diante disso, diante dessa realidade, ele se levanta como um contraponto, né, ao que Jesus é. E como contraponto, ele se levanta contra a sua existência. E esse é justamente um quadro, um perfeito quadro do que aconteceu no Jardim do Éden, com Adão e Eva. Se nós observarmos que até antes do seu pecado, Adão e Eva viviam o bem, viam o bem e o mal, né, como sendo a mesma coisa. O bem e o mal para Adão e Eva era a mesma coisa. Não havia distinção para eles. Não havia como distingui-los, pois tanto o bem como o mal, eles coexistiam, né? Eles coexistiam e se equilibravam. E eles se equilibravam somente por um motivo, porque o bem e o mal estavam sob o poder de Deus, que emanava de dentro para fora de Adão e Eva. Da mesma forma como Deus via o bem e o mal, Adão e Eva também via o bem e o mal. Então, o conflito, né, esse conflito que nós conhecemos muito bem, um conflito existencial que nós comumente conhecemos e temos a experiência na nossa existência, da existência desse conflito bem e mal, ele surge, né, ele passa a existir pelo fato da perda do equilíbrio, né? Que é justamente quando Adão e Eva perdem a consciência de Deus como sendo a base de equilíbrio de sua vida, como sendo o equilíbrio entre o bem e o mal, não fora da existência, mas dentro da existência deles. E aí que entra E aí que entra justamente o que nós falamos, o conflito. O bem e o mal, eles passam a se confrontarem, a se oporem, a tentar subjugar um ao outro. Mas de que forma? Subjugando o homem. O homem, ele passa a ser escravo, né? Escravo dessas duas forças que combatem dentro dele e que uma tenta subjugar a outra por meio dele. Então, a tentação, né, de Cristo não está relacionada, né, com os argumentos do diabo. Ela não está relacionada com aquilo que o diabo apresenta a Cristo. Ela está relacionada justamente ao conflito existencial originado pela queda de Adão e Eva. Por isso, o diabo, ele pergunta de Cristo se és filho de Deus. O diabo, ele não questiona o poder. O diabo não questiona a autoridade. O diabo não questiona a realeza de Cristo. O diabo questiona se Cristo é. E aí entra um ponto crucial, que é justamente a necessidade de afirmar o ser. Essa necessidade, ela vai de encontro com o princípio básico de todos os princípios fundamentais e o pilar de todas as sabedorias, que é
o conscientizar-se que há um ser primeiro que originou a existência de tudo. Todas as coisas existentes, quer celeste, quer terrestre, ou pertencente a uma classe intermediária, existem apenas através de sua existência verdadeira. Ou seja, no exato momento em que o homem se roga como sendo o centro de equilíbrio entre o certo e o errado, entre a verdade e a mentira, entre o bem e o mal, ele está se colocando como o seu Deus. E uma vez que o homem se coloca como seu Deus, ele passa a idolatrar esse Deus como a fonte de sua existência. E aí que entra o grande problema. Porque o homem, ele por ser criado, ele não existe na realidade. Ele subexiste. Ele é uma subexistência. Ele depende de um que está acima dele e que é a fonte da sua existência, que é a fonte de vida, que é Deus. Então, esta é a rebelião do homem. O homem se rebela contra Deus no exato momento em que ele se julga ser Deus, o seu Deus. E aí o diabo, ele tenta aplicar em Cristo a mesma pegadinha que ele aplicou em Eva, né? Ele tenta fazer a mesma coisa com Cristo. Ou seja, se de fato és o Filho de Deus, então me prova. Me mostra. Faz um sinal. O fato dele querer uma prova, o fato dele querer um sinal, é apenas uma espécie de engodo, de distração, para que o homem não perceba o que de fato ele está questionando, que é o que ele é, o que Cristo é, o que eu sou, o que você é. Então, quando nós olhamos para a tentação dentro dessa ótica, a tentação ela tem um outro lado que precisamos aprofundar em nós. Quando olhamos para essa tentação e não vemos mais a Cristo, quando nós olhamos para a tentação e não vemos mais a Cristo no deserto com o diabo, mas no lugar dele nós vemos tanto de Cristo como no lugar do diabo. Quando nós olhamos para essa situação, para esse quadro, e ao invés de olharmos e vermos, enxergarmos a Cristo e enxergarmos o diabo, nós enxergarmos ou vemos duas forças antagônicas dentro de nós mesmos, que se contrapõem dentro de nós. Quando, ao invés de olharmos para esse cenário e vermos um deserto, vermos Cristo, vermos o diabo ali travando uma batalha onde o diabo tenta de todas as formas levar Cristo a se contradizer acerca do quem ele é, quando nós não olhamos para esse quadro e vemos essa realidade lá de Cristo, mas quando olhamos para essa realidade, mas com um olhar para dentro de nós mesmos, onde o deserto é a nossa própria existência, onde Cristo é a nossa verdade, ou o que somos, o que nós de fato somos, e que existe uma força dentro de nós antagônica a essa verdade de que nós somos, que é justamente aquela que tenta de todas as formas distorcer o que eu sou. Quando nós percebemos isso, quando nós vemos isso, né, nós passamos a compreender o nosso próprio caos, a entender o porquê nossas vidas, né, são o que são. Quando nós vemos essas duas
forças antagônicas dentro de nós que se contrapõem, por não existir esse equilíbrio, ou seja, a figura central do equilíbrio entre o bem e o mal, que é Deus, ela não existe, porque no lugar dela existe um outro Deus que foi criado por mim, por você, por todos nós. Nós vemos, né, e percebemos a existência, o estabelecimento, né, do caos interior, por não existir essa força de equilíbrio que é Deus. E aí nós vemos o processo de fragmentação do ser, que é justamente a desconstrução da personalidade do que eu sou e a pluralização de impressões exteriores. Uma vez que eu não tenho consciência, que eu não tenho certeza, que eu não acredito de fato quem eu sou, e por não acreditar em quem eu de fato sou, eu vou simplesmente sofrer o processo de desconstrução do ser, para que no lugar dele eu venha receber gradativamente fragmentos de impressões de outros seres, de outras pessoas, e vou reconstruindo este ser, esta outra pessoa, de forma totalmente diferente do que eu sou. É aí que entra, muitas das vezes, os traumas. Uma vez que eu já tenho esse Deus que foi criado pela humanidade, que não reflete o verdadeiro Deus, mas reflete apenas as necessidades do homem, uma vez que esse Deus é desconstruído, e no lugar dele há uma reconstrução de outros deuses movido pela necessidade, eu me torno cada vez mais desfigurado da imagem do verdadeiro Deus. E aí, o diabo existencial, esse diabo existencial que a gente está falando aqui, não é o diabo que tentou a Cristo. O diabo existencial aqui é justamente aquele que habita cada um de nós e que se contrapõe à nossa personalidade, ao nosso eu verdadeiro, e que Cristo chama de si mesmo. Esse diabo existencial é aquela força que sugestiona a todo instante a necessidade de se autoafirmar como sendo, e que gera uma inquietude sobre o que eu sou e uma negação quanto ao que, de fato, eu deveria ser. Esse diabo existencial, ele em nenhum momento vai querer que você se permita conhecer quem você é de verdade. Ele vai se contrapor ao seu eu. E é por isso que Cristo diz: aquele que quiser vir após mim deve negar a si mesmo. Ou seja, negar o seu próprio diabo existencial, que tenta de todas as formas descaracterizar, desconfigurar o que você é. Já o Cristo existencial, que é justamente aquele que, diante das tentativas de questionamento quanto ao que somos, nos leva ao equilíbrio, que é a pacificação quanto ao que precisamos de fato saber sobre nós. E aqui precisamos entender que o Cristo existencial sempre aponta para a compreensão do que é a subsistência, ou seja, se tenho a consciência de que Deus é o único que de fato é,
e que o todo subsiste a partir dele, a necessidade de se provar alguma coisa deixa de ser importante, pois não há nada a que se provar. Esse Cristo existencial é a consciência de quem eu sou, de fato, diante de Deus e diante dos homens. É aquela consciência equilibrada. É aquele homem interior do qual Paulo fala. É aquela consciência renovada. É aquela indagação da boa consciência da qual Pedro ou João falam em suas cartas. Assim como eu tenho um diabo existencial que vai de todas as formas de encontro ao que eu sou, eu tenho um Cristo existencial. E é este Cristo existencial que está atento ao chamado do Evangelho de Cristo. O que já está posto é o necessário para subsistir. E subsistindo, seguimos a nossa existência sem assombros. A tentação de Cristo nos ensina justamente isso, que não precisamos e não temos a necessidade de provar nada ou se afirmar como sendo alguma coisa, pois a existência é uma condição de consciência. Se tenho consciência, a consciência de Deus, como Paulo descreve, como sendo a mente de Cristo, lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, então eu existo, e se eu existo, a minha ligação com Deus ainda está em atividade. Pois no exato momento em que deixo de ter consciência, no exato momento que eu deixo de ter essa consciência, e aqui a consciência não está relacionada ao corpo, mas está ligado ao espírito, eu deixo de existir. Porque a minha subsistência está relacionada com Deus. Se eu não tenho a consciência de Deus, significa que eu criei para mim um Deus particular. E aí que entra o grande problema da humanidade hoje. É que a humanidade tem criado deuses e mais deuses para si mesmo. E como são deuses criados, muitos têm se decepcionado quando o seu Deus deixa de corresponder com as suas necessidades. E por que esse Deus que a humanidade cria deixa de corresponder com as suas necessidades? É porque esse Deus, ele é um Deus criado por homens. É por isso que Nietzsche, em seu livro, ele diz que Deus está morto, permanece morto, e nós o matamos. Por quê? Porque no exato momento em que eu crio um Deus, eu afirmo que esse Deus é perfeito. E eu o crio com base em uma necessidade humana. E todos sabem que as necessidades, elas vão e voltam. Às vezes elas perduram, às vezes não. Às vezes são solucionadas, às vezes não. E é justamente nesse momento em que os deuses morrem. Quando eles deixam de atender às necessidades nas quais eles foram criados. E aí nós temos, ou seja, quando nós vemos aqui essa situação, quando eu crio esse Deus existencial, que facilmente ele pode morrer
né? E ao eu criar esse Deus existencial para mim mesmo, eu praticamente cedo à tentação do diabo, que questiona se és. Quando eu crio esse Deus existencial, eu estou dizendo ao meu diabo existencial o seguinte: eu não apenas sou. Eu não apenas sou o Filho de Deus, mas eu sou o próprio Deus. E isso significa que o mal existencial, o diabo existencial, ele destruiu aí a minha identidade, destruiu minha conexão com a fonte de existência. Eu deixo de ser filho de Deus e passo a ser um Deus imperfeito, um ser inexistente dentro da existência. Essa é a morte no sentido físico e espiritual. Então, o se és da tentação deve ser respondido dentro da perspectiva de Cristo, que se coloca como filho de Deus, sendo obediente em todos os aspectos ao que seu Pai propôs que ele fizesse. Ou seja, se surge esse questionamento quanto ao que eu sou, a minha resposta tem que ser a mesma de Cristo. Não sou eu quem vivo, mas é o Pai. Não sou eu quem falo. A obra que eu faço não as faço de mim mesmo. As palavras que eu digo não as digo de mim mesmo. É o Pai que me diz, é o Pai que está em mim, é o Pai que faz a obra. Porque ele se coloca ali, naquele momento, como uma subexistência de Deus. Ele se coloca como uma subexistência ligada a Deus. Uma conexão direta. Então, a tentação de Cristo, de uma forma bem simples e resumida, significa o questionamento quanto ao que nós somos. O diabo não questiona o poder. O diabo não questiona a autoridade. O diabo não questiona a necessidade. O diabo questiona quem você é. Que Deus nos abençoe e que nós possamos sempre responder a esse questionamento da forma que Cristo respondeu. Fiquem com Deus. Se você gostou deste vídeo, compartilhe, comente, deixe nos comentários o que você achou. Vamos levar essa palavra a muitos outros para que possam compreender de fato o que Jesus Cristo quis dizer, o que Ele quer nos dizer nos dias atuais. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até nosso próximo programa aqui, o Evangelho segundo Jesus Cristo. Até a próxima, gente.